Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de anatomia. Eu sou o professor Adson Fernandes e hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre sistema respiratório. Primeiramente, como é que nós conceituamos o sistema respiratório? Basicamente, podemos dizer que é aquele sistema em nosso organismo responsável pela hematose. Esse sistema ele interage diretamente com o sistema circulatório para que seja possível a troca entre o meio externo e o meio interno do nosso corpo, de oxigênio e gás carbônico. Então, o ar que nós inspiramos conduz oxigênio até os alvéolos pulmonares, que interage com os capilares do sistema circulatório, absorvendo esse oxigênio para a corrente sanguínea e, ao mesmo tempo, liberando gás carbônico para que a gente possa expirar e liberar esse gás carbônico para o meio externo. Esse sistema, nós dividimos, para efeito de estudo, em duas partes. Vias aéreas, que, como o nome já está dizendo, são estruturas, órgãos, que servem para conduzir, para permitir a livre passagem de ar em nosso corpo, e a chamada parte respiratória, que é onde, de fato, vai haver a hematose, formada por pulmões e pleuras, que nós vamos ver depois. As pleuras são estruturas importantíssimas para que os pulmões possam funcionar, permitindo a troca gasosa. Com relação às vias aéreas, que começa no nariz externo e vai até os alvéolos pulmonares, estruturas microscópicas, que são exatamente aquelas que interagem com o sistema circulatório, onde de fato acontece a hematose, que é a troca gasosa. Essas vias aéreas, elas são divididas em superiores e inferiores. Obviamente que é a mesma via, tá? Que serve tanto para a condução do ar do meio externo até os alvéolos pulmonares e de lá para fora. Mas essa divisão em superiores e inferiores, ela serve para efeito didático, para efeito de estudo. Então, nessa primeira parte, sobre sistema respiratório, nós vamos estudar as vias aéreas superiores. E numa segunda parte, nós vamos falar sobre as vias aéreas inferiores e a parte respiratória. Então, com relação às vias aéreas superiores, nós já sabemos que ela começa no nariz, né, no nariz externo, e aí depois do nariz, o ar, no movimento de inspiração, ele penetra na cavidade nasal. Aqui na cavidade nasal, nós vamos ver, existe uma interação direta com o ar presente no interior das cavidades ósseas, chamadas de seios paranasais. E depois esse ar passa da cavidade nasal para a faringe, que é um segmento das vias aéreas que vai conduzir o ar agora até a laringe. Esse ar vai entrar na laringe e vai continuar seguindo pela traqueia. E depois da traqueia, pelos brônquios segmentares, até chegar nos alvéolos pulmonares. Portanto, como dá para ver, né, são vias aéreas que nós simplesmente dividimos em partes para efeito de estudo. Então, no caso das vias aéreas superiores, essas vias começam no nariz e termina na laringe. Então, hoje o que nós vamos estudar são essas estruturas das vias aéreas. Alguns autores optam por colocar a laringe como parte das vias aéreas inferiores, mas tanto faz, tá? Nós vamos considerar aquilo que é considerado por outros autores, que é a laringe fazendo parte das vias aéreas superiores. Mas isso aí não tem nenhum tipo de importância, já que são estruturas, né, que seguem todo o trajeto até o final a nível dos alvéolos pulmonares. É meramente uma questão didática, para efeito de estudo. Além da passagem do ar pelas vias aéreas superiores, podemos dizer que essas vias têm outras importâncias, tá? Tem outras funções. Por exemplo, o condicionamento do ar para chegar até as vias aéreas inferiores.
Então, o ar, enquanto ele transita pelas vias aéreas superiores, ele sofre mudanças necessárias, importantes, para não agredir a mucosa das vias aéreas inferiores. Então, esse ar ele é condicionado, ele é filtrado, ele é umedecido, ele é devidamente tratado. Além disso, as vias aéreas superiores têm também um papel importantíssimo na sonorização da nossa voz. Então, nós vamos falar um pouquinho de tudo isso na medida em que avançarmos no estudo dessas partes das vias aéreas superiores a partir de agora. Primeiro, nós vamos começar do nariz, né? Nariz, que é a primeira parte das vias aéreas superiores. Nariz é uma estrutura piramidal implantada anteriormente no terço médio da face. Essa é a forma mais clean, né, para a gente definir o que é o nariz. Nariz é uma estrutura piramidal implantada anteriormente, ou localizada anteriormente, no terço médio da face. Esse nariz ele tem partes anatômicas próprias, a exemplo da raiz. Raiz é essa parte mais alta do nariz, logo abaixo da glabela. Podemos dizer que de baixo para cima é o início do nariz, a raiz. Depois essa raiz se estende a partir de um dorso até chegar no ápice nasal. Lateralmente nós temos as asas do nariz, direita e esquerda, e inferiormente nós temos a base da pirâmide. Essa base nós encontramos as narinas, que são as aberturas por onde o ar vai penetrar na cavidade nasal, e a columela. A columela é essa estrutura entre as narinas, na base do nariz. Tá? Do ponto de vista estético, né, o que é considerado hoje fator de beleza ou estética facial? Ou seja, aquelas imposições que a sociedade muitas vezes nos trazem para definir o que é belo. Então, hoje, se nós formos falar de padrão estético de beleza facial, que está muito em moda, né? As clínicas de cosmética, de beleza facial, de harmonização orofacial estão aí, que não me deixam mentir. Então, o que é que nós consideramos hoje como padrão de beleza? É um nariz cuja base, ou seja, cujo comprimento da base, que vai de uma asa até a outra, esse comprimento ele deve corresponder, ou seja, deve ser o mais próximo possível da rima palpebral. A rima palpebral é essa distância que vai de um canto palpebral a outro. Um canto palpebral medial a um canto palpebral lateral e vice-versa. Então, hoje nós consideramos que a base do nariz ela deve corresponder à mesma distância da rima palpebral. E essa distância da rima palpebral ou da base do nariz deve corresponder a 2/3 do comprimento do dorso do nariz. Ou seja, essa distância que vai da raiz, do início, até o ápice. E essa distância do dorso do nariz deve ser semelhante à distância da rima da boca, que vai de uma comissura labial a outra, numa posição de repouso. Ou seja, em repouso, sem sorrir, essa distância que vai de um canto da boca a outro, de uma comissura labial a outra, deve ser semelhante àquela do dorso do nariz. E em repouso, se nós traçarmos uma linha vertical, passando pela comissura labial, essa linha deve se aproximar desse limbo medial ou borda medial da íris. E durante o sorriso, essa comissura labial ela deve se estender até, se nós considerarmos mais uma outra reta aqui, vertical, até a borda lateral do limbo, ou borda lateral da íris. Enfim, são padrões que hoje se utiliza para definir beleza facial. E se quisermos falar um pouquinho mais sobre estética, tá? Aqui tem outros dados, por exemplo,
com os lábios ligeiramente afastados, o que nós devemos visualizar é essa face vestibular dos incisivos centrais superiores. Tá? Vejam que ambas as fotos aparecem sempre com os lábios afastados, né? Essa face lateral, vestibular dos incisivos centrais superiores. E esse vermelhão do lábio superior e inferior devem ter essas proporcionalidades que nós estamos vendo aí. 1/3 para o lábio superior e 2/3 para o lábio inferior. Bom, isso é um padrão de beleza, né, que nos impõe hoje o sistema, e quando alguém vai fazer tratamento de beleza facial, esses são os números, né, que o profissional sempre considera para tentar fazer a chamada harmonização orofacial. Muito bem. Mas se nós removermos esse tecido cutâneo, ou seja, o revestimento de tecido mole como um todo do nariz, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar uma constituição esquelética do nariz formada por osso, cartilagem e tecido fibroso. Tá? Ou seja, nós temos 3 tipos de esqueleto no corpo: o esqueleto ósseo, o esqueleto cartilaginoso e o fibroso. No nariz, nós encontramos os 3. A parte óssea formada pelos ossos nasais, que nós já conhecemos, e pelo processo frontal das maxilas, direita e esquerda. Então, essa é a parte óssea do esqueleto do nariz. Uma outra parte maior é formada por estrutura cartilaginosa. Então, nós estamos vendo aqui em azul, isso aqui tudo é cartilagem do nariz, cartilagem lateral do nariz, alar maior, acessórias. Uma característica das vias aéreas do sistema respiratório é sempre a presença de cartilagem. Então, onde tem via aérea, tem cartilagem. Por que isso? A cartilagem ela é importante para manter uma luz sempre permanente de passagem para trânsito livre do ar. Então, o ar não pode encontrar resistência para transitar em nosso corpo, senão a pessoa asfixia. Tá? Então, a cartilagem tem um papel fundamental de manter sempre o lúmen, ou seja, a luz das vias aéreas, permeável à passagem do ar. E por que cartilagem? Porque ela tem que ter flexibilidade, evitando fratura, ou seja, ela tem que ter flexibilidade, resiliência e não pode fraturar. Então, de fato, é o melhor tecido para compor as chamadas vias aéreas do nosso corpo. E isso começa desde o nariz. Então, por isso que o nariz tem flexibilidade e mantém sempre a passagem do ar livre para transitar, né, de fora para a cavidade nasal e vice-versa. Então, aqui nós temos o esqueleto ósseo, o esqueleto cartilaginoso, e temos também na asa do nariz o esqueleto fibroso, de tecido conjuntivo fibroso. Então, essa é a estrutura esquelética do nariz externo. Você pode chamar de nariz ou nariz externo. O nariz interno seria a cavidade nasal. Cavidade nasal que nós estamos vendo aqui agora. Veja que aqui nós temos a narina, de um lado, tá? O vestíbulo, que é essa primeira parte da cavidade do nariz. Do lado de fora do nariz, nós temos tecido cutâneo. Internamente, nós temos tecido mucoso. Aqui no vestíbulo, que é a primeira parte da cavidade nasal, logo quando adentramos pela narina, a gente tem aqui um tecido de transição. Então, nesse tecido de transição, nós encontramos folículos pilosos, que produzem pelos, chamados de vimbriças. Então, esses pelos na entrada da narina são chamados de vimbriças, que teoricamente servem para ajudar a filtrar o ar que nós inspiramos. Tá? Aqui o que nós estamos vendo é a presença de um septo nasal. Então, toda a cavidade do nariz é dividida em uma parte direita e outra esquerda através de um septo. Aqui o que nós estamos vendo é esse septo nasal, que se estende desde aqui da columela
na entrada da narina, até o final da cavidade nasal, que nós chamamos de coanas. Então, a abertura anterior da cavidade nasal são as narinas, direita e esquerda. As aberturas posteriores da cavidade nasal são as coanas, direita e esquerda também. Tá? Passando pelas coanas, aqui a gente já está na primeira parte da faringe. Aquela parte da faringe que se comunica com a cavidade nasal, então nós vamos chamar aqui de nasofaringe. A parte primeira da faringe que se comunica com a cavidade nasal, nasofaringe. Ok, essa cavidade nasal, ela é revestida, portanto, de mucosa, já sabemos, e essa mucosa é do tipo, ela tem um epitélio pseudoestratificado, colunar ciliado, ela possui cílios, é uma área extremamente vascularizada, a cavidade do nariz, porque a cavidade do nariz tem como função, durante a passagem do ar na inspiração, de reter as impurezas que vêm do meio externo, umidificar esse ar e aquecê-lo. Ou seja, tem a função de condicionar o ar para que ele chegue nas vias aéreas inferiores sem agredir a mucosa das vias aéreas inferiores. Por isso que ela é constantemente, essa mucosa, ela é constantemente úmida e o epitélio possui cílios. Porque quando o ar passa com impurezas, como a parede é úmida, as impurezas ficam grudadas na parede. E aí os cílios epiteliais, eles coletam essas impurezas, empurrando sempre para trás, para as coanas, e a gente deglute. Então, a maior parte das impurezas do ar que nós inspiramos, nós deglutimos. Quando a gente deglute, isso vai para o estômago e lá, né, toda essa parte é destruída pela acidez do suco gástrico. Tá? Então, tudo isso aqui é constantemente úmido para poder captar, né, para poder grudar as impurezas do ar do meio externo. Então, veja que quando a pessoa é respirador oral, por N razões, por exemplo, algumas crianças possuem aumento de tonsila faríngea. Esse tecido que nós estamos vendo aqui, no teto da faringe, é um tecido linfóide, é chamado de tonsila faríngea. Esse tecido linfóide, em algumas crianças, ele cresce exageradamente e ele obstrui a maior parte das coanas por onde deveria passar o ar. Isso gera dificuldade respiratória pelo nariz e essa criança passa a respirar pela boca. Quando essa criança passa a respirar pela boca, ela sofre uma série de consequências negativas dessa inspiração fora do padrão de normalidade. Porque o ar que entra pela cavidade oral, ele não é um ar aquecido, não é um ar devidamente umidificado, ele não é devidamente filtrado. Então, esse ar, ele não é condicionado, ele chega nas vias aéreas inferiores agredindo a mucosa. Por isso que é muito comum um respirador oral sofrer, né, desde faringite, laringite, traqueite, bronquite, é mais fácil dele evoluir para um quadro de pneumonia, porque o ar que ele está inspirando não está sendo devidamente condicionado. Isso é fácil da gente perceber. Você pode fazer agora um teste muito simples para você ver a eficiência da cavidade nasal. Né? Inspira profundamente, nesse momento, pelo seu nariz. Ok. Agora você expira e, novamente, você inspira agora pela boca. Quando você inspira pela boca, você vai perceber um resfriamento da faringe, que você não sente quando você inspira pelo nariz. Porque quando você inspira pelo nariz, antes de chegar na faringe, esse ar já foi aquecido. Quando você inspira pela boca, esse ar não é devidamente aquecido, então ele chega resfriando a faringe. Esse resfriamento de mucosa, de faringe, laringe e vias aéreas inferiores, ele é agressivo. Ele provoca afecções. Por isso que crianças que respiram pela cavidade oral sofrem mais de
faringite, laringite, traqueite, bronquite e por aí vai. Tá? Então, voltando aqui, esse é o septo nasal. Nessa imagem de cá, o septo nasal foi removido. Aquela parede, né, que divide a cavidade nasal em direita e esquerda, aqui nessa imagem, ela foi removida, e o que nós estamos vendo é diretamente a parede lateral. E aqui na parede lateral, a gente percebe a presença de saliências dessa parede em forma de conchas. Repare que eu tenho aqui uma concha inferior, uma concha média e uma concha superior. Eu tenho conchas saindo das paredes laterais, indo até próximo ao septo nasal. Conchas nasais inferior, média e superior. Daqui a pouco a gente vai entender o papel dessas conchas. Aqui nós já conhecemos, são os seios paranasais, seio frontal, seio esfenoidal. Não dá para vermos aqui o seio maxilar, nem as células etimoidais, mas nós já sabemos que todos esses seios se abrem na cavidade do nariz. E como eles são cavidades ósseas preenchidas por ar no interior do corpo, obviamente que a temperatura do ar que nós encontramos aqui é sempre a temperatura do corpo. Então, quando nós inspiramos pelo nariz, antes do ar chegar na faringe, ele também se mistura com o ar no interior desses seios. Por isso também que ele é aquecido antes de chegar na faringe. Ou seja, podemos dizer que os seios paranasais, uma de suas principais funções é ajudar no aquecimento do ar para não haver agressão de vias aéreas inferiores. Aqui o que nós estamos vendo é a mesma coisa, só que agora numa peça anatômica real, sem o septo. Né? Vejam que o septo aqui foi removido, a gente está vendo a parede lateral, olha a presença da concha nasal inferior, e aqui a concha nasal média ela foi removida, e a superior também, para que a gente pudesse visualizar o que é que tem depois da concha. Então, depois da concha nasal média, o que nós observamos nesse chamado meato é justamente esse espaço entre a parede lateral e a concha. E aqui nesse meato médio a gente vê um buraquinho, a gente vê abertura, a gente vê um ósteo, chamado de ósteo do seio maxilar. Ou seja, o seio maxilar, aquela cavidade óssea da maxila, revestida também por mucosa, a mesma mucosa que reveste a cavidade nasal, as paredes da cavidade nasal, aquele seio maxilar se abre na cavidade nasal aqui, no meato médio, por uma janelinha chamada de ósteo do seio maxilar. Aqui nós temos também o ósteo do seio frontal, aqui nós temos o ósteo do seio esfenoidal, ou seja, todos os seios paranasais eles se abrem na cavidade do nariz. Aqui o que a gente vê melhor é a abertura do seio maxilar. Tá? Vejam que é uma janela pequena. E o seio maxilar, como qualquer outro seio, ele possui mucosa, bem vascularizada e que está constantemente produzindo secreções. E essas secreções precisam sair para a cavidade nasal, para que os cílios empurrem para a faringe, para que a gente degluta. Então, quando a gente está com um resfriado, né, a gente tem um congestionamento nasal, uma congestão nasal. Ou seja, o que é uma congestão nasal? É um edema submucoso. É um processo inflamatório que gera um edema submucoso. Então, essa janela ela é pequena, é por onde drena todo o conteúdo do seio maxilar. Num quadro de edema submucoso, essa janela fica ainda menor, só que, por outro lado, aumenta as secreções do seio maxilar. Por isso que é tão comum, né, pessoas que fazem uma congestão nasal, né, no momento de resfriado, ou até devido a uma rinite alérgica, ela evoluir para um quadro de sinusite. O que é uma sinusite maxilar? É uma inflamação no interior do seio maxilar. Porque aquele quadro inflamatório
por reação alérgica, por um resfriado, ele aumenta as secreções de toda a mucosa da cavidade nasal, inclusive a mucosa do interior do seio maxilar, só que, ao mesmo tempo, diminui, devido ao edema submucoso, o ósseo de drenagem do seio maxilar. Então, acaba havendo acúmulo de secreção no seio. Acúmulo de secreção do seio é sinusite. É uma inflamação provocada por acúmulo de secreção. Por isso que é muito comum, né, sinusite de seio maxilar. Assim como pode haver, o processo é semelhante, a sinusite de seio frontal, a sinusite de seio esfenoidal. Mas, geralmente, o mais comum é a sinusite de seio maxilar, porque, de todos, é o que tem maior dificuldade de drenagem do seu conteúdo devido a essa janela ser bem acima do assoalho. Tá? A gente vai ver melhor isso em outra imagem. Aqui atrás, já saindo, né, pelas coanas, saindo da cavidade nasal, nós vimos que aqui é a primeira parte da faringe. E aqui eu quero chamar a atenção, aproveitando a imagem, dá para a gente ver essa outra abertura aqui. Isso aqui é o chamado ósteo, também é uma abertura, é um ósteo, faríngeo, porque está na faringe da tuba auditiva. Ou seja, aqui é o ósteo onde se abre um tubo que conecta diretamente a faringe com a orelha média. A faringe com a orelha média. Então, secreções da orelha média também drenam diariamente através dessa tuba auditiva para a faringe e, novamente, isso acaba sendo deglutido, né, para ir para o estômago, onde essas secreções são neutralizadas. Os seios paranasais, como já iniciamos aqui a nossa fala sobre eles, são os seios maxilares, bem amplos, né? A maxila, basicamente, o centro da maxila, basicamente, é um buraco, é o seio maxilar. E como eu falei para vocês, reparem que o seio maxilar, ele se abre cá em cima, no meato médio. Vamos explorar essa imagem aqui. Isso aqui é um corte coronal da face. Aqui é um corte transversal da face. Nesse corte coronal, o que é que nós observamos? O septo nasal, que nós já vimos numa perspectiva lateral. Aqui as conchas nasais inferiores e médias, as superiores aqui não aparecem direito. Vejam que as conchas elas saem da parede lateral em direção ao septo e se dobra para baixo. Né? Essa é a característica das conchas nasais. E qual é a função das conchas nasais? Se o papel da cavidade nasal é aquecer o ar, filtrar o ar, umedecer o ar, naturalmente que para tudo isso acontecer tem que haver o máximo de contato do ar com a mucosa da cavidade nasal. Então, a presença do septo e das conchas serve justamente para isso, para aumentar a superfície de contato da mucosa com o ar enquanto ele transita pela cavidade nasal. Obviamente que se não houvessem aqui as conchas nasais, nem o septo nasal, a parte do centro da cavidade do nariz, o ar ia passar livremente, sem ter contato com a mucosa. Da mesma forma como acontece quando nós inspiramos pela cavidade oral. Então, por isso que quando a gente inspira pela cavidade oral, o ar não é devidamente aquecido. Ele resfria a faringe. No caso da cavidade do nariz, não. O contato do ar com a mucosa é maior, porque tem o septo, tem as conchas nasais. Para isso que essas estruturas existem. E os seios paranasais, o ar dentro dos seios, que é a mesma temperatura do corpo, eles se abrem para a cavidade nasal justamente para que haja também essa troca. Ou seja, tudo trabalha para que o ar seja aquecido, umedecido e filtrado. Então, para termos saúde no processo respiratório, você deve sempre inspirar normalmente pelo nariz. Inspirar pelo nariz, para que o ar seja devidamente condicionado. Aqui nós estamos vendo partes dos seios frontais, direito e esquerdo. Tá? Nesse corte, apenas uma pequena parte aqui aparece.
Aqui são células etimoidais do osso etimoide, células porque são vários seios pequenos. Aqui nesse corte transversal a gente vê melhor os seios etimoidais. Então vejam que são vários seios pequenos, por isso que nós chamamos de células etimoidais. E aqui atrás estamos vendo o seio esfenoidal, né? Também direito e esquerdo, separados aqui por um septo. Aqui novamente o septo nasal. Então, explorando essas imagens, dá para a gente ver várias estruturas da cavidade do nariz e seios paranasais. Aqui é uma tomografia computadorizada em corte coronal. Então, semelhante àquele que acabamos de ver no slide anterior, veja que essa linha aqui, ela mostra exatamente em que altura da face esse corte foi feito, né? Isso facilita a gente identificar as estruturas na imagem. E aqui, basicamente, é aquilo que já tínhamos visto antes no desenho anatômico. O que é que a gente consegue identificar aqui? O septo do nariz, as conchas nasais inferiores e médias. Então, vejam como o ar, para transitar aqui, ele entra em íntimo contato com a mucosa. Então, as impurezas, essa mucosa ela é sempre bem úmida, porque essa estrutura toda é muito vascularizada. Então, as impurezas ficam sempre retidas nessa mucosa, por conta da umidade. O ar é aquecido enquanto transita por aí, e ele é umedecido. Ou seja, ele chega na faringe em condições totalmente apropriadas para seguir pelas vias aéreas inferiores sem causar nenhum tipo de dano. Aqui nós estamos vendo os seios maxilares limpos, imagens radiolúcidas, ou seja, escuras, né? A gente disse que aqui é uma imagem radiolúcida, porque ela é escura, significa que os seios estão limpos, sem nenhum tipo de secreção, né? Sem oferecer resistência à passagem do raio-x da tomografia. Então, uma condição perfeitamente normal de uma tomografia. Essas imagens aqui escuras acima são células etimoidais, né? Dá para a gente saber que são células etimoidais devido à altura do corte, né? Que o exame nos mostra. E aqui nós temos o quê? A cavidade de órbita. Veja que a cavidade de órbita já não é mais radiolúcida, como um seio. Ela agora já é um pouco radiopaca, porque aqui tem estruturas oferecendo resistência à passagem do raio-x. Tem um globo ocular, tem tecido gorduroso, tem musculatura. Essas partes mais radiopacas, ou seja, que oferecem maior resistência, são tecidos duros, é a parte óssea. Tá? Aqui em cima também nós temos uma imagem semelhante à da órbita, porque aqui nós temos a massa encefálica. Tá? Então, são formas da gente interpretar uma imagem. Para você conseguir interpretar essa imagem de forma adequada, perfeita, e aqui tem uma série de outros detalhes que a gente poderia explorar, você só consegue isso se você conhecer de forma profunda a anatomia da região. Se você não conhece as estruturas anatômicas que estão aqui presentes, você olha para uma imagem dessa e você não consegue interpretá-la. Tá? Então, a anatomia ela é fundamental para várias coisas, inclusive para interpretações de imagem. Seja qual for o tipo de imagem, raio-x convencional, uma tomografia como essa que a gente está vendo, uma ultrassonografia, uma ressonância magnética. Para você interpretar imagens, você tem que conhecer as estruturas anatômicas que aparecem ali. Muito bem, saímos então da cavidade nasal e agora, né, passamos aqui pelas coanas e agora chegamos na faringe. A faringe que vai desde o teto, aqui onde tem a tonsila faringe, a tecido linfóide, órgão de defesa do corpo, ela se estende desse teto até o final da laringe. Até o final da laringe, quando então começa o esôfago. Essa distância que vai do teto desse segmento chamado faringe até o final da laringe, que é onde está essa cartilagem cricóidea, aproximadamente nós temos um comprimento aqui no adulto em torno de 10 a 12 centímetros de comprimento. A largura da faringe varia de 4 a 2,5 centímetros de largura, a depender do segmento.
a depender do segmento que nós estamos. Essa faringe, nós dividimos ela em terços. Do teto até o palato mole, que nós estamos vendo aqui, é a parte da faringe que se relaciona com a cavidade do nariz. Então, nós chamamos esse segmento da faringe de nasofaringe. Do palato mole até a epiglote, nós temos a parte da faringe que se relaciona diretamente com a cavidade oral. Então, nós temos aqui a orofaringe. E da epiglote, uma das cartilagens da laringe, até o final da faringe, que corresponde a esse limite inferior da cartilagem cricóidea, nós temos a parte da faringe que se relaciona com a laringe. Então, nós temos aqui a laringofaringe. Tá? Então, terço superior da faringe, nasofaringe. Terço médio, orofaringe. Terço inferior, laringofaringe. A faringe é um segmento que atende tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Tá? Porque o ar inspirado, ele passa por todo o segmento da faringe, naso, oro, laringofaringe, e penetra na laringe. Quando nós deglutimos um alimento, esse alimento sai da cavidade oral, passa para a orofaringe, passa pela laringofaringe e desce pelo esôfago. Portanto, a faringe é um segmento que está presente tanto no sistema respiratório quanto no sistema digestório. Durante a deglutição, a gente vai ver isso melhor na aula de digestório, essa epiglote da laringe ela baixa, impedindo que o alimento invada a laringe. A única coisa que deve passar da faringe para a laringe é o ar. Qualquer coisa que a gente degluta, seja sólida, seja líquido, a epiglote tem que descer, fechando a entrada da laringe, para obrigar o que nós estivermos deglutindo a descer pelo esôfago. Quando, porventura, você está deglutindo algo e esse algo penetra na laringe, imediatamente vem uma reação do organismo, que é o de tosse. A tosse é uma reação de defesa do organismo para, através da pressão do ar, você conseguir expulsar o corpo estranho. Seja ele o que for. Seja ele um grão de arroz, seja ele uma parte da saliva que entrou na laringe, porque nada deve entrar na laringe a não ser ar. Muito bem, então já entendemos o que é a faringe e já vimos que na nasofaringe tem aquela aberturazinha, né, que é um ósteo, chamado ósteo faríngeo da tuba auditiva. É uma comunicação direta entre a faringe e a orelha média. Para que serve essa comunicação? Ela tem duas funções principais. Uma, a drenagem do conteúdo da orelha média para a faringe. Então, quando você tem uma obstrução nessa tuba auditiva, isso pode gerar uma otite, porque a secreção fica acumulada dentro da orelha média. É o mesmo princípio da sinusite. Sinusite é o quê? Secreção acumulada no interior do seio. Secreção acumulada no interior da orelha média gera agora otite. Então, se houver uma obstrução, por N razões, dessa tuba auditiva, a pessoa vai desenvolver uma otite de orelha média. A segunda função importante dessa tuba é equalizar a pressão atmosférica com a pressão da orelha média. Então, todos aqui já devem ter passado por alguma experiência, né, de variação de pressão atmosférica que incomoda a audição. Quando você está, por exemplo, descendo uma serra, ou durante uma aterrissagem de voo, à medida em que o avião, ou quando você está descendo uma serra, à medida que você vai descendo, vai aumentando a pressão atmosférica, né? Isso gera um desequilíbrio da pressão interna da sua orelha média com a pressão externa. Então, isso acaba pressionando a membrana timpânica, né? A membrana da orelha, e aí você não consegue escutar direito, e aquilo vai gerando um incômodo, e aí, de repente, você boceja ou você deglute, e essa tuba auditiva, ela
por força da contração muscular, ela se abre e aí ocorre o equilíbrio da pressão. Ou seja, aquela pressão que na orelha média estava menor do que a externa, agora ela volta a equilibrar, né? E você passa a escutar normalmente. Então, a membrana timpânica, para funcionar direito, ela precisa ter, do lado de fora e do lado de dentro, a mesma pressão. E a tuba auditiva ela serve para isso, para equilibrar essa pressão atmosférica externa com a pressão interna da orelha média, além de fazer a drenagem de secreção. Muito bem, saímos agora da faringe e entramos na laringe. A laringe é um segmento de mais ou menos 5 centímetros de comprimento. Ela vai desde o ádito da laringe. Ádito é uma palavra que significa abertura também, né? Então, temos aqui o ádito da laringe, ou abertura da laringe, e aí até o início da traqueia. Até o início da traqueia. Então, nós temos aqui um segmento das vias aéreas chamado de laringe, importantíssimo, porque além de servir para a passagem, para o trânsito livre de passagem do ar, a laringe também é responsável pela deglutição, porque a sua epiglote ela tem que baixar para evitar invasão de alimento nas vias aéreas inferiores, e também tem um papel importantíssimo de vocalização. Aqui na parede lateral da laringe, do lado direito e do lado esquerdo, nós temos as chamadas pregas vocais. E toda vez que nós expiramos e contraímos a musculatura das pregas vocais, isso produz o som da nossa voz. Produz o som da nossa voz, que vai ecoar pela cavidade do nariz, pela faringe, pela cavidade oral, sendo transformado em voz. Tá? Então, o som é gerado na laringe e projetado nos segmentos de vocalização, a gente transforma esse som em voz. Então, a laringe participa do chamado mecanismo de vocalização, através da produção do som da nossa voz. Um segmento, portanto, extremamente importante, né, para nós, para a nossa vida. Aqui nós temos a cartilagem cricóidea, que ela termina, onde termina a cartilagem cricóidea. Posteriormente, termina também a faringe, começa o esôfago, e aqui internamente na laringe, é onde termina a laringe e começa a traqueia. Vamos ver a laringe aqui numa outra perspectiva. Aqui são imagens de laringoscopia, ou seja, coloca-se uma câmera através da cavidade nasal ou cavidade oral e você chega até a entrada da laringe. Então, aqui nós estamos vendo um exame de laringoscopia. Nesse exame de laringoscopia, o que é que a gente consegue identificar aqui? A língua, isso aqui é a tonsila lingual. Aqui da laringe, propriamente dita, a epiglote, né? Então, a epiglote fica logo atrás da língua, a epiglote. Aqui estamos vendo o ádito da laringe, a entrada da laringe, e aqui as pregas vocais. Olha as pregas vocais que bonitas aqui, ó, de um lado e do outro. Lá embaixo, o que é que a gente está vendo? A região infraglótica, aquela parte da laringe abaixo das pregas vocais. Olha aqui, as pregas vocais, aqui a gente está vendo uma de um lado, e abaixo dessa prega vocal temos aqui a região infraglótica. A glote, região supraglótica, que vai do ádito até a glote, onde ficam as pregas vocais, e a região infraglótica. Aqui nós estamos vendo a mesma imagem, só que agora as pregas vocais elas estão em contato, elas estão fechadas. Quando é que a gente tem as pregas vocais assim afastadas? Quando a gente está respirando. Então, vocês agora que estão assistindo a aula sem falar, vocês estão com a laringe desse jeito aqui, com as pregas vocais relaxadas e o ar transitando livremente. Aqui é como estou eu agora. Olha a minha laringe nesse momento. Eu estou falando, eu estou produzindo som,
Então, durante a minha expiração, essas pregas vocais precisam estar vibrando para produzir o som da minha voz. Aqui no meio, as pregas estão completamente fechadas. Aqui não está passando ar, ela travou a passagem do ar. É o que acontece, por exemplo, quando você tosse. Quando você tosse, você faz uma contração de alguns músculos, dentre eles músculos que aproximam e travam as pregas vocais, e de repente eles relaxam de uma única vez, e aí faz a explosão da tosse. Ou quando você está levantando um peso, né? Quando você pega um peso para levantar, você também para o trânsito de ar. É uma das formas que o organismo encontra para auxiliar a musculatura a fazer a força. Tá? Então, ninguém levanta um peso respirando normalmente. Quando você pega o peso mesmo que você faz a força, se você prestar atenção, você para naquele momento de respirar. Tá? Então, quando você faz uma força torácica, uma força abdominal, ou no momento de tosse, é assim que fica a sua laringe, ou seja, as pregas vocais da sua laringe. Aqui em descanso, normalmente, respirando sem produzir som, aqui falando, e aqui, então, quando você faz um esforço torácico, um esforço abdominal. Aqui agora nós estamos vendo o esqueleto da laringe. Tá? O esqueleto da laringe ele é cartilaginoso. A maior cartilagem que nós temos na laringe é essa daqui, anterior, chamada cartilagem tireoidea. Ela tem uma projeção aqui para frente, que é a chamada proeminência laríngea, presente tanto no homem quanto na mulher, só que no homem é mais saliente, costuma ser mais saliente, por isso chamado de pomo de Adão. Razão porque a voz no homem é mais grave do que na mulher, porque como ela se estende mais para frente, aumenta o comprimento da prega vocal. Isso gera um som mais grave, normalmente, né, no som do homem. Então, aqui a cartilagem tireoide. Aqui embaixo, uma outra cartilagem, a cricóidea, cartilagem cricóidea. Eu falei para vocês que depois da cartilagem cricóidea para baixo começa a traqueia. Então, aqui é o limite final da laringe, cartilagem cricóidea. Repare que entre a cartilagem cricóidea e tireoidea tem uma presença aqui de ligamento, chamado ligamento cricotireoideo, muito fácil da gente identificar. Tá? Então, eu estou aqui com o dedo nesse espaço onde fica o ligamento cricotireoideo, e é aqui que se faz a abertura de emergência para a passagem do ar. Então, quando a pessoa está com uma asfixia provocado, por exemplo, devido a um edema de glote, devido a uma reação alérgica, o edema de glote sempre acontece na laringe das pregas vocais para cima, nunca para baixo. A altura das pregas vocais é aqui, na metade da cartilagem tireoidea. Então, quando a pessoa está asfixiando devido a um edema de glote, né, o procedimento de emergência que você tem que fazer é a abertura da laringe abaixo do problema, ou seja, abaixo das pregas vocais, para que a pessoa possa respirar. Né? Então, se faz um corte aqui sobre o ligamento cricotireoide para que permita a passagem do ar abaixo da área obstruída. Isso aqui é um procedimento chamado de cricotireotomia, ou seja, é uma abertura do ligamento entre a cartilagem cricóidea e a tireoidea, por isso o nome cricotireotomia. Tá? Então, tem uma técnica, obviamente, né, de procedimento para realizar isso aqui. Quando você abre a traqueia, é diferente, é traqueostomia. Traqueostomia é um procedimento eletivo, não costuma ser feito como procedimento de emergência, porque você precisa de um aparato cirúrgico, você precisa de um ambiente adequado. Cricotireotomia, não. A pessoa treinada, ela consegue fazer isso em qualquer ambiente. Temos aqui uma outra cartilagem da laringe, que está atrás do ocioide, olha o ocioide aqui, que a gente já conhece. Atrás dele aparece a pontinha aqui. Que cartilagem é essa? É a epiglote. É exatamente essa daqui que a gente está vendo, revestida de mucosa. Essa aqui é a epiglote, localizada logo atrás da língua. Logo atrás da língua. E aqui nós estamos vendo o osso hioide.
Aqui uma outra membrana, chamada de tireoidea, né? Mas a gente não vai entrar nesses detalhes agora, não. Então, isso aqui que nós acabamos de falar é um segmento importante das vias aéreas superiores, chamado de laringe. Como eu falei para vocês, alguns autores consideram a laringe como parte das vias aéreas inferiores, mas isso é meramente uma questão didática, tá? Porque os segmentos eles são contínuos: nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Bom, é isso aí que eu tinha para falar para vocês com relação à primeira parte do sistema respiratório. Na segunda parte, né, do nosso estudo sobre esse sistema, a gente, então, vai iniciar falando da traqueia, vamos até os alvéolos pulmonares, vamos ver como é que acontece lá a chamada hematose, e vamos estudar também os pulmões e as pleuras pulmonares, ou seja, a parte respiratória propriamente dita desse sistema. Ok? Aqui a mensagem de hoje, para nós podermos refletir um pouco. Um abraço, espero que tenham gostado. Bom estudo a todos vocês. Até a próxima.